Então, estamos ao vivo, nesse momento, iniciando o evento inaugural da nossa segunda jornada Schopenhauer da PUC-Paraná, intitulada, dessa vez, Schopenhauer e o Mundo Contemporâneo. Nós, no semestre passado, estivemos, né, junto com o Jorge, com o Luan, com o Gilmar, com a Diana, num evento que, na verdade, representou simultaneamente o início, né, dessas atividades na PUC e também o lançamento do livro Schopenhauer, né, do Gilmar, que é um livro que tem um caráter introdutório, mas é um livro muito interessante, muito bem escrito, que a gente recomenda a leitura. E hoje nós estamos aqui para entrevistar, né, o nosso querido Flammarion, né, Flammarion Caldeira Ramos, da Universidade Federal do ABC, e também o coordenador do GT Schopenhauer, Dan Poff, nosso amigo, colega, há muitos anos, né? Nós nos conhecemos desde 2001, no primeiro colóquio Schopenhauer, que aconteceu em Curitiba, e desde lá eu sou fã do Flammarion, né? Acompanho o trabalho dele, acompanho as pesquisas, e sempre que eu posso ouço também as coisas que ele tem a falar. E junto aqui também, para entrevistar nossos companheiros, o Jorge, o Luan, de quem eu já falei, e o Felipe Durante também, todos pesquisadores do nosso GT, e que participarão, né, dessa segunda jornada, que acontecerá então no nosso canal do YouTube, né, pelo qual a maioria das pessoas deve estar nos assistindo nesse momento. E esse vídeo resultante dessa entrevista também vai estar disponível, né, como fonte também de referência desse momento inaugural, permanentemente no canal. E depois, à medida que o evento transcorrer, os vídeos também ficarão armazenados no canal, né, até que a internet acabe, a eletricidade, qualquer coisa do gênero, né, destrua as referências e a gente volta à Idade da Pedra. Mas enquanto isso não acontecer, poderão ser assistidos ainda. E a temática, né, Flammarion, eu gostaria já de passar um pouco a palavra para você. Para você nós vivemos num mundo sui generis, né, nesse momento, num mundo que não tem muito paralelo. O nosso mundo contemporâneo, precisamente nesse momento, é um mundo pressionado de todos os lados, né? Especialmente aqui no Brasil, devido não só ao coronavírus, mas também a questão política interna nossa, enfim, todos os fenômenos, né, que ocorrem simultaneamente e que nos pressionam a tomar posição política, nos pressionam a conversar mais de um ponto de vista político. E eu queria saber qual é a tua opinião, de um ponto de vista inaugural, justamente em função do nosso evento. Qual seria, na tua opinião, a importância, né, e a possibilidade, né, e o interesse de se pensar o mundo contemporâneo a partir de Schopenhauer? Bem-vindo, então, Fama, pode tomar a palavra. Obrigado, Eduardo, pelo convite, pela oportunidade de falar aí com todos os colegas, Jorge, Luan, Felipe. Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando nesse bate-papo. Eu vou tentar responder um pouco das suas questões a partir de algumas reflexões que me vieram a partir dessa fala inaugural. E gostaria também de já sinalizar que eu queria aproveitar também essa oportunidade para
falar algumas coisas sobre, especialmente para as amigas e amigos da comunidade schopenhaueriana nacional, se a gente pode chamar assim, né, que compõem o GT Schopenhauer Damphoff, e que, de alguma forma, também estão ligados à seção brasileira da Sociedade Schopenhauer, do Brasil, que é presidido pela professora Maria Lúcia Cacciola. Queria falar um pouco também sobre o colóquio internacional, que seria realizado neste ano, em abril, e foi cancelado, obviamente, por conta da pandemia, e que agora a gente está refletindo sobre a possibilidade de realizá-lo ano que vem, talvez, esse ano certamente não. E também a questão da Anpoff, porque, ao que tudo indica, o encontro desse ano também será adiado, a princípio adiado para o primeiro semestre do ano que vem, 2021. Então, a gente tem que pensar um pouco aí nesse nosso horizonte aí mais próximo, né? E aí também eu aproveito para agradecê-lo, Eduardo, em nome até do GT Schopenhauer, se é que eu posso falar em nome dele, mas por sua iniciativa de propor esse evento, né, nesse contexto, e até mesmo nesse formato, ele realmente uma proposta muito oportuna, será uma ótima oportunidade para a gente continuar em contato, refletindo sobre o mundo contemporâneo a partir da filosofia de Schopenhauer, e com isso também a gente, de certa forma, reconecta aí os contatos que nós temos, e que a cada ano, né, nós nos encontramos nos encontros da Anpoff, nas edições do Colóquio Internacional. Então, esse evento veio em ótima hora, né, embora seja uma hora terrível da história mundial e a história contemporânea. Então, um pouco para começar a nossa conversa, eu diria, a partir da sua introdução, eu fiquei pensando, o Schopenhauer, ele, todos sabem, né, ele nasce em 1878 e publica, 1788, né, e publica a primeira edição de O Mundo com Vontade de Representação, sua obra principal, em 1818, mais precisamente em dezembro de 1818, já com a data de 1819. Então, nós comemoramos aí nos últimos 2 anos, o segundo centenário da publicação de O Mundo com Vontade de Representação. E então, nós temos, desde a publicação dessa obra, 200 anos. E o Schopenhauer ainda é visto como um autor da filosofia contemporânea. E até um dos autores inaugurais do pensamento contemporâneo. Então, a gente fala em filosofia contemporânea, a gente ainda se remete ao século XIX e ao século XX. E, de certa forma, por conta desta periodização, a gente engloba no contemporâneo todos esses séculos. E aí, se a gente pega só esse período da história, né, de fato, nós tivemos muitos acontecimentos terríveis. Se a gente pegar, não precisamos ir tão longe, mas se a gente recuar 100 anos atrás, nós vamos encontrar a fim da Primeira Guerra Mundial, um período de pandemia, né, que foi o último grande período de pandemia que o mundo observou, em 1918 a 1920, a assim chamada gripe espanhola, né, que durou, assim, no seu auge, 2 anos, e depois veio tudo que nós conhecemos no século XX, de crises econômicas, guerras, períodos de reconstrução, Guerra Fria, e muita coisa terrível, e que parece, né, que a gente está vivendo aí um período que não permite mais falar num progresso, que era a crença que se tinha no período em que Schopenhauer nasceu, no auge do iluminismo europeu.
Então, a gente está vendo assim, a história nesse ritmo de progresso e recuo, né? Uma história progressiva e regressiva ao mesmo tempo, que nos obriga a pensar a história em outros termos que não aquele proposto pela filosofia iluminista, né, pelos franceses, Condorcet, e depois o próprio Kant, né, no texto sobre as ideias, a ideia de uma história universal, do ponto de vista cosmopolita. Depois veio Hegel, né, num outro momento, mas ainda numa perspectiva de história progressiva, e agora a gente tem um período longo aí de instabilidade, isso pensando em termos históricos, né, que também não era o modo de pensamento favorito do nosso filósofo, né, que pensava as questões mais pela chave da metafísica. E aí é justamente um ponto, né, que para mim é sempre curioso, que o Schopenhauer, né, nessa obra, a partir dessa obra que já tem 200 anos, ele reflete muitas coisas que não são próximas e que ainda dizem respeito ao mundo contemporâneo, e algumas outras que parecem bastante distantes. Eu lembro de uma frase do Clément Rosset, no seu livro Schopenhauer, Filósofo do Absurdo, né, ele diz algo como: Schopenhauer é muito moderno para ser clássico e muito clássico para ser moderno. E aí, para o moderno, não se entende o período da história, mas a atualidade, né? E então a gente pode adaptar. Schopenhauer é muito atual para ser antigo e é muito antigo para ser atual. Acho que a gente vive um pouco nesse paradoxo e há muita coisa na obra de Schopenhauer que é extremamente atual, muita coisa que já não é tanto, mas certamente uma referência fundamental para o nosso pensar e portanto, também a temática desse evento que vamos realizar a partir da semana que vem, né, um evento organizado pelo Eduardo e a PUC do Paraná. Esse evento, esse nome, né, o Schopenhauer e o Mundo Contemporâneo, é uma ótima sacada e uma oportunidade para a gente debater e, eventualmente, refletir aí sobre o que está acontecendo na nossa época. Obrigado. Flama, Felipe, você gostaria de fazer uma questão? Boa tarde a todas e todas que, assim como eu, estão aqui no Acre, que ainda é tarde, né? Boa noite a todas e todos que estão nos outros fusos horários aqui do Brasil. Agradecer a possibilidade de estar conversando com vocês. Eu tenho um carinho enorme por cada um de vocês, o Eduardo, o Flama, o Luan e o Jorge. Eu vou fazer uma questão muito introdutória que os meus alunos me perguntam aqui, né? Para vocês, qual a melhor obra, o melhor capítulo dos escritos de Schopenhauer para a gente ter um primeiro contato, né? Eu acho que eu já conversei isso com o Flama um pouquinho por conta de outros eventos, e eu creio que ele tem uma indicação muito especial, muito valorosa para dar aqui para a gente. Obrigado, Felipe, pela questão. Uma saudação aí para o Acre. Espero conhecer, espero que em breve você organize aí um evento, quando a gente retomar aí as atividades presenciais, né, que estão fazendo muita falta no momento. Eu aproveito também para dizer um pouco que eu tenho a UFABC, né, a instituição onde eu leciono, ela, como o nosso período de aula é quadrimestral, e nós já havíamos começado as aulas em fevereiro,
portanto, quando a pandemia começou a chegar mais perto, a gente já estava ali com quase um terço das aulas dadas, né? A universidade acabou aderindo a uma forma de continuação das aulas em aulas à distância, online. E por conta disso eu tive essa experiência de dar aula à distância e uma experiência nova, com pontos positivos e negativos, não cabe agora aqui detalhar muito, mas uma das coisas que realmente a gente sente muita falta e vê como muda tudo é a questão da presença, né? Por mais que também a gente possa desbravar todo um universo que se abre por conta desse contato à distância, e é isso que possibilita... Desculpa, Flama, deixa eu só fazer um comentário, porque justamente, né, a gente tem uma dupla questão. Uma que a gente perde esse contato presencial, que eu acho que tem que ser muito ressaltada a importância disso no processo educacional, em todas as esferas, né, porque é também um aprendizado do convívio e da forma, né, como se transmite, enfim, dentro desse convívio, né, a presença é extraordinariamente importante, né, é uma questão física mesmo. E por outro, nós ainda, apesar de toda a tecnologia, né, justamente éramos um pouco tímidos, né, para utilizar esse recurso, para aproximar quando nós não estivéssemos tão próximos, né, tão presentes fisicamente. Exatamente, e isso que nos dá a oportunidade de conversar, né, com colegas lá do norte, do sul do país, e isso é bem bacana, né? Então, de fato, por mais que isso tenha alguns elementos bastante negativos, né, o uso dessa ferramenta tende a se tornar cada vez mais corriqueiro. Eu mesmo já abri meu canal no YouTube, onde eu tenho postado as minhas aulas, e alguns já me perguntaram, quando vai ter uma aula sobre Schopenhauer, e em breve eu vou ter que colocar alguma coisa lá, e de fato é uma ferramenta que a gente tem que se apropriar, não dá para simplesmente desconsiderar, né? Mas, enfim, aí, voltando para a questão que o Felipe colocou, eu tenho, de fato, uma dica, e ele sabe qual é um pouco o que eu tenho seguido, né, nas oportunidades que eu tive de dar aula sobre a filosofia de Schopenhauer, e, na verdade, de modo detido apenas uma vez, eu tive essa oportunidade, um curso de História da Filosofia Contemporânea, século XIX, na UFABC, em 2017, né? E lá eu sou professor de ética, então nem sempre eu tenho oportunidade de dar esse curso, mas nessa oportunidade eu dei um curso só sobre o Schopenhauer, e a primeira leitura que fizemos foi justamente do capítulo 17 dos complementos, ao mundo com vontade de representação, chamado Sobre a necessidade metafísica da humanidade, ou do homem. É um capítulo que ele é o último dos complementos ao primeiro livro, e como no final do primeiro livro, do Mundo com Vontade de Representação, o Schopenhauer faz algumas reflexões gerais sobre a filosofia, sobre qual é a função da filosofia, qual o lugar da filosofia em relação às outras ciências, e como ali já está muito perto também de começar o argumento de analogia, da descoberta da vontade como em si do mundo, é neste capítulo que ele apresenta a sua própria filosofia de uma forma resumida, naquilo que ela tem de essencial, e também destacando conceitualmente como foi possível chegar à sua concepção no debate com a filosofia de Kant. Então, nesse capítulo 17, ele retoma o que é uma metafísica. Porque há duas metafísicas, uma metafísica popular e uma metafísica propriamente dita.
qual é a relação entre filosofia e religião, quais são os limites do conhecimento humano. Aí tem todo o debate com Kant e o debate sobre a possibilidade de uma metafísica. E mais do que isso, ele também fala sobre como nós somos existencialmente levados à filosofia. Então, o capítulo ele começa falando do espanto filosófico, né? Só que esse espanto, para Schopenhauer, ele tem um aspecto mais, digamos, dramático do que tem para a tradição filosófica de Platão e Aristóteles, que já falavam do espanto filosófico, porque para Schopenhauer, a filosofia, como o Don Giovanni de Mozart, começa com um acorde menor, porque é principalmente a experiência da morte e das contrariedades, do sofrimento da vida que conduzem à reflexão filosófica e levam, né, elevam a necessidade metafísica a uma necessidade primordial do ser humano. E, então, por conta disso, também já há ali uma declaração propriamente pessimista, né? Não apenas um pessimismo em relação à vida, mas porque o Schopenhauer, em nenhum momento, ele chega a falar, minha filosofia é o pessimismo, né? Embora ele tenha sido, seja considerado o pessimista, principalmente a partir do que o Eduard von Hartmann escreveu no século XIX, mas ali ele fala de como, né, as boas religiões são as religiões pessimistas. Né? Então a gente já deduz imediatamente. Então as boas filosofias são também as pessimistas. E aí ele indica justamente as boas religiões são as pessimistas e as ateístas, como o budismo. E aí você vê que claramente ele está fazendo um paralelo com a própria filosofia. Então, para mim, esse texto é bem significativo e eu acho que ele contém, como nenhum outro trecho de toda a obra, pegando tanto os 71 parágrafos ou seções do primeiro volume e ainda o apêndice, né, a crítica da filosofia kantiana, e todos os capítulos do segundo volume, os complementos, esse capítulo é o que condensa, né, aquilo que melhor oferece a filosofia de Schopenhauer, na minha opinião. Não que não tenhamos outras passagens, né, essenciais e muito interessantes, como o capítulo 19, que eu sei que o Eduardo leu com muita atenção, além de ter brilhantemente traduzido, né? E que bom também que a gente possa contar com mais de uma tradução desses textos, né, dos complementos, né? A gente tem a edição, a tradução do Eduardo Fonseca, né, da PUC do Paraná, que conduz esse evento pela editora da PUC do Paraná, né, assim como a tradução do Jair Barbosa, da editora Unesp, que desde 2015 conta com o segundo volume dos complementos também. Então, a gente tem aí, né, e agora a gente também saúda, né, a tradução da dissertação sobre a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente, segundo a tradução que o Felipe tem ali em mãos, né, feita pelo professor Oswaldo Jacóia e também pelo Gabriel Valadão. O professor Jacóia, que também vai estar presente no nosso evento. Que bom, porque vai ser um brilho, né, mais uma oportunidade de ouvir o professor Jacóia, né, e o professor Jacóia faz parte, junto com a professora Maria Lúcia, o professor Eduardo Brandão, da USP, e nós compomos a organização daquele que seria o 9º Colóquio Internacional Schopenhauer, que seria realizado em São Paulo, né? Inicialmente seria realizado em 2019, nós tivemos que adiá-lo, né, por conta de uma sobrecarga do calendário, né? Havia um evento
de comemoração dos 200 anos da obra principal, né, que foi realizado esse evento em Frankfurt, em outubro de 2019. Por conta desse evento e de outros que aconteceram, que já estavam previamente agendados no Japão, em outros lugares, os convidados internacionais que costumam comparecer no nosso colóquio, né, o professor Matthias Kostler, né, presidente da Schopenhauer Gesellschaft, o professor Yasu Kamata, presidente da seção japonesa da Sociedade Schopenhauer, né, e o próprio Domenico Fazio, né, professor, presidente da seção italiana da Sociedade Schopenhauer. Todos pediram para que a gente adiasse o evento, né, e acabou indo para este ano. Em abril, nós realizaríamos o evento em São Paulo. Seria um evento que seria multicamp, digamos assim. Nós teríamos uma parte dele sendo realizado na Universidade de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, na UFABC, lá em São Bernardo do Campo, e também em Campinas, na Unicamp. Felizmente veio a pandemia, nós tivemos que cancelar o evento, e esse ano, ao que tudo indica, não será possível a realização desse evento. Nós ainda estamos discutindo no interior dessa comissão a possibilidade de realizá-lo no primeiro semestre do ano que vem, 2021, e se não for possível, é claro, a gente vai continuar conversando e tentando aí encontrar outras formas de, enfim, realizar esse encontro. Obrigado, Flama. Jorge, você que está ao meu lado, na janela ao lado, no balcão ao lado. Pois é, né? Tão longe, tão perto. Boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite, Edu, colegas, é muito bom estar com vocês aqui. Até para, como disse o Flama, estabelecer de novo, né? Reestabelecer o contato aí, enfim, essa comunidade de pesquisadores. Flama, é muito bom te ouvir. A minha pergunta, na verdade, é saber, assim, a gente sabe que desde o trabalho da professora Maria Lúcia, a pesquisa em Schopenhauer no Brasil cresceu, né, de forma aí significativa, com presença de vários pesquisadores de vários lugares, regiões do país, com grupos de pesquisa, com trabalhos publicados, trabalhos importantes, com pesquisas também internacionais, aí mostrando a internacionalização, né, da pesquisa Schopenhauer. A própria presença do colóquio internacional também mostra que o Brasil entrou, né, digamos aí, no rumo das pesquisas schopenhauerianas no mundo também. Diante disso, qual que é a tua percepção da pesquisa Schopenhauer no Brasil no momento? Quais são os assuntos que mais se destacam? Existe algum interesse predominante em Schopenhauer aqui no Brasil? Existe alguma metodologia de pesquisa que nos identifica, né, nós brasileiros? Geralmente as pessoas identificam certos traços de estudo, como, por exemplo, os ingleses têm um estilo de pesquisa filosófica, os franceses outro, né, os alemães e os italianos outro. Se existe algo parecido no Brasil também, se nós nos identificamos, enfim, qual que é a tua percepção em relação à pesquisa Schopenhauer no Brasil atualmente? Obrigado, Jorge, pela pergunta, pela presença e pela pergunta. Muito interessante. De fato, como eu falei, né, do professor Jacóia e da professora Maria Lúcia, desde o trabalho que eles realizaram de disponibilização para pesquisadores da filosofia de Schopenhauer, por meio de traduções, comentários, artigos, livros, a pesquisa, né, nesses últimos anos, ela tem
tem produzido resultados muito interessantes. Eu lembro quando eu procurei a professora Maria Lúcia Catriola em 98 para fazer uma pesquisa de iniciação científica sobre a filosofia de Schopenhauer, havia pouca coisa traduzida, já havia alguma coisa, e eu já estava fazendo a leitura do Mundo com Vontade de Representação, mas a partir daquela tradução portuguesa do Sá Correia, editora Porto, não, editora Hess, de Porto, né, de Portugal, e depois foi novamente publicada no Brasil pela editora Contraponto, mas era uma tradução a partir do francês, né? Aí depois eu comecei a ler francês e adquiri a edição da clássica, né, da PUF, né, e aí, claro, é uma tradução que hoje a gente não considera tecnicamente tão boa, porque não mantém uma certa fidelidade ao original que tem sido padrão das traduções em todo o mundo. Então, o acesso ao material era bastante escasso, né? E hoje em dia, né, os leitores, as leitoras da obra de Schopenhauer já encontram boas traduções e muito material de literatura secundária. E aqui vale ressaltar o trabalho do Vilmar, que pelo jeito já está aqui nos acompanhando, e criou a revista Voluntas, né, hoje uma revista internacional de filosofia, que tem divulgado aí boa parte das nossas pesquisas e tem aberto também as portas aos pesquisadores e pesquisadoras da filosofia de Schopenhauer, né, no Brasil e até recebendo contribuições do exterior também. Então, o material que se tem hoje de pesquisa é infinitamente maior do que havia há 20 anos atrás. E com isso, também nós temos a possibilidade, não apenas de ter um acesso à obra de Schopenhauer, um acesso a boas traduções, e possibilita também chegar mais perto do original em alemão, mas nós já temos aí algumas linhagens de pesquisa aparecendo, algumas leituras, algumas controvérsias, o que é muito bom, né? Que a gente tenha debates, interpretações divergentes, possibilidade de leituras contrapostas, e isso é muito bom, isso tem se estabelecido lá na revista Voluntas, né? E também tem inclusive dado visibilidade aos debates que nós realizamos, tanto nas edições do Colóquio Internacional, quanto nos nossos encontros na Ampof. Embora aqui eu vá fazer uma certa queixa, que eu tenho feito já há algum tempo, de que as edições da Ampof, as últimas edições, elas, né, o nosso GT teve muitas contribuições, mas o volume publicado, né, ao lado de Hegel, do volume Hegel e Schopenhauer, as últimas duas edições da Ampof foi assim, não traduziu a riqueza dos nossos debates, porque, infelizmente, no final, poucos enviaram seus textos, né, e aí a gente ficou, digamos, mal representado nesses dois últimos volumes, das Ampofs de 2016 e 2018. Mas se o pesquisador vai até a revista Voluntas e procura os dossiês que saíram, né, em 2018, principalmente sobre, a partir do bicentenário do Mundo com Vontade de Representação, um dossiê publicado pela revista Sofia, lá da Federal do Espírito Santo, contém um volume grandioso e de ótima qualidade, né, que tem contribuições aí, acho que de todos vocês e todos
dos pesquisadores aí já mais frequentes, né, da filosofia de Schopenhauer. Teve também um volume da revista Aurora, né, um volume esse organizado pelo Eduardo também, que E pelo contém... Brandão, né? Pelos Eduardos. Pelos dois Eduardos. Tanto o Eduardo Fonseca, aí da PUC do Paraná, quanto o Eduardo Brandão, aqui da USP. Eu falo aqui da USP, porque eu estou falando de São Paulo, né? Embora não esteja nem em São Bernardo, nem na capital, estou em São Vicente, onde eu resido atualmente. Bem, então, sim, material a gente tem muito, e acho que a gente já tem aí uma tradição de leitura, leituras que apontam e centram sua atenção, sobretudo, a questão epistemológica, né, sobre os debates sobre as interpretações do Schopenhauer em relação ao Kant, aos filósofos do idealismo alemão, né, Schelling, Hegel, né, e aí nessa linhagem eu me incluo, né, e aí eu acho que eu estou numa sequência, né, independente, é claro, da qualidade, de pesquisas de filosofia alemã, né, que começou especialmente com o professor Rubens Rodrigues Torres Filho, que orientou a Maria Lúcia Cacciola, e a Maria Lúcia Cacciola orientou o Eduardo, orientou o Jair Barbosa, que publicou uma tese sobre Schopenhauer e Schelling. O Eduardo Brandão investigou a questão do materialismo, e, embora não esteja presente no título, né, na tese do Eduardo Brandão, há toda uma discussão sobre o debate do Schopenhauer com os filósofos do idealismo alemão e do pós-kantismo, e a minha tese também se insere nesse debate, né, do Schopenhauer, no caso com Hegel. No mestrado, eu já tinha investigado o debate do Schopenhauer com Kant, por conta do tema da fundação da ética. E a relação, então, do Schopenhauer com os outros filósofos alemães, né, depois o Jarly, que investigou toda a discussão com o Nietzsche sobre o niilismo, né, o Jarly Salviano, lá da Federal da Bahia, né, para quem não conhece, que publicou também a tese em formato de livro, né, Os Labirintos do Nada, salvo engano. Tem o livro aqui atrás, mas eu não vou voltar aqui, que eu tentei fazer isso. Também estará conosco no nosso evento também. Também, representando aí, né, a Bahia. Bem, e então, assim, pegando aí o fio condutor do Jarly, né, há muita discussão sobre Schopenhauer e Nietzsche, Schopenhauer e o niilismo, né, temos aí a obra do colega de Unicamp do Felipe, o Eli Wagner também, nesse contexto. E aí uma outra linhagem que eu acho muito interessante, né, de interpretações do Schopenhauer a respeito da sua eudemonologia, a busca de pensar uma ética no sentido não da ética metafísica, a grande ética, mas talvez a pequena ética, como diz o Vilmar, né? Que é justamente a ética que surge a partir dos aforismos para a sabedoria de vida, e que indicam ali uma busca por uma forma de vida, né, que seja possível dentro dos limites de uma vida dotada ao sofrimento, né? E eu acho que, inclusive, e aí tem também o trabalho de outros que investigaram essa seara, o Leandro Chevitarese, e, em certa medida, também o trabalho do Felipe, né? Bem que no caso do Felipe, investigando aí, sobretudo, a filosofia do direito, né? Eu vejo essas obras como tentativas de pensar a questão da prática em Schopenhauer
e um resultado disso também foi uma edição da revista Voluntas, que o Felipe organizou, né, que foi publicada ano passado, né, a questão dos desdobramentos práticos da filosofia de Schopenhauer. Tem uma contribuição minha lá, né, em que eu falo um pouco dessa tendência que foi chamada, inclusive, pelo próprio Felipe, né, de uma esquerda schopenhaueriana, da tentativa de buscar uma concepção da ética não no sentido estrito da ortodoxia schopenhaueriana, que seria pensar a ética não em termos práticos, mas apenas em termos descritivos, e pensá-la também no contexto de talvez, uma possível aplicação, algo que pode parecer bastante heterodoxo e até herético, mas é bastante interessante, uma discussão muito relevante, e também que eu acho que vai no bojo de uma tendência da filosofia contemporânea e da ética contemporânea de levar mais a sério essa questão da ética do cuidado de si, das estilísticas da existência, né, a partir do Foucault. É uma retomada desse debate, né, da ética nessa perspectiva. Né, eu acho que durante muito tempo a ética foi vista sempre ou no contexto mais metafísico, que é o contexto próprio da ética desenvolvida lá no quarto livro, de Mundo com Vontade de Representação, mas também a ética muito ligada à questão da política, da grande política, colocando de lado, né, principalmente a partir de Kant, a questão da boa vida, né, da bela vida, né, no sentido não necessariamente político, né, e essa parte, né, não necessariamente política, eu acho que foi um pouco desprezada em certo momento da história da filosofia. É por isso, eu sempre cito isso, né, embora isso possa parecer polêmico, mas é curioso, hoje em dia é comum em todos os departamentos de filosofia, especialmente os mais novos, mas também alguns bem antigos, que se tenha a disciplina de política, filosofia política, e a disciplina ética. Mas quando eu fiz minha graduação na USP, no final dos anos 90, só havia um só curso, né, que desdobrava em dois, mas ética e filosofia política. Não havia um curso específico de ética. Não sei se na Unicamp foi assim também, em contexto que vocês formaram, né, nas outras universidades, porque eu acho que isso indica, né, como a discussão propriamente ética, ela estava, em algum momento da história da filosofia, especialmente no Brasil, a discussão ética, ela foi colocada num plano subsidiário em relação à filosofia política, né, e isso tem diversas razões, né? A gente pode tentar investigá-las, mas eu acho que a recuperação de todos os sentidos da ética de Schopenhauer vem nesse contexto de uma ampliação do conceito de ética, de filosofia moral. E aí, então, você tem pesquisas que vão investigar os pontos cada vez mais específicos da própria ética em Schopenhauer. Você tem, então, a filosofia do direito, né, tão bem estudada aí pelo Felipe. Você tem a filosofia, a ética no sentido mais estrito, que o Schopenhauer desenvolve lá nos dois ensaios sobre a liberdade, sobre os dois problemas fundamentais da ética, né, o ensaio sobre a liberdade da vontade e o ensaio sobre o fundamento da moral, que é a ética no sentido estrito, é assim que ele chama, e a ética no sentido amplo, que é a metafísica dos costumes, que engloba todas essas partes, mas que dá um sentido geral para a ética, que é o sentido de redenção que se aponta para o final, ou seja, qual é o sentido da vida ética como um todo, tendo conhecido todos os seus desdobramentos particulares na vida social e política,
no contexto da consciência moral, da compaixão como expressão, do fundamento metafísico e o sentido da vida para a redenção ou não das dores da vida. Acho que todos esses elementos da ética de Schopenhauer, quando eu mesmo fiz a minha pesquisa de mestrado, todos esses elementos não estavam separados ainda pela pesquisa acadêmica. Tudo isso era visto como uma coisa só, não se diferenciava muito a eudemonologia da ética, a ética em sentido estrito, da ética em sentido geral, né? Então, acho que a pesquisa ela teve esse desenvolvimento, esse desdobramento, como tem em todas as áreas do saber, em todas as pesquisas filosóficas específicas sobre um autor ou um sistema filosófico. O primeiro resultado é essa divisão, essa análise, em que uma parte é separada da outra abstratamente para depois se tentar uma síntese. Então, que nós tivemos, né, nesses últimos anos, aí eu estou pontuando 20 anos, que é o percurso também que eu acompanhei, embora, é claro, assim, há uma lacuna nisso tudo que eu estou falando, que corresponde ao período anterior, digamos assim, pré-histórico da pesquisa de Schopenhauer no Brasil, ou da leitura de Schopenhauer no Brasil, esse momento anterior à filosofia universitária, anterior a Maria Lúcia Cacciola, que é o período em que o Schopenhauer foi lido, né, por alguns escritores, na cultura do bacharelado, né, dos bacharéis, e foi retomado por um filósofo, por exemplo, como Farias Brito, num outro contexto, né, bastante diferente das nossas leituras e pesquisas acadêmicas, né, mas nos últimos 20 anos a gente tem visto esse processo de especialização, né, que tem a ver também com o processo de especialização da filosofia no Brasil, de profissionalização, e a gente, eu acho que está no momento em que, né, não sei se dá para falar dentro da filosofia de Schopenhauer, de escolas interpretativas que nós temos, talvez, em relação a outros autores que foram bem estudados no Brasil, como, por exemplo, Kant e Nietzsche, ou até mesmo Heidegger, né? São autores que foram lidos no Brasil e que renderam, digamos assim, diferentes leituras e diferentes escolas, né? Há diferentes escolas do pensamento nietzschiano no Brasil, há diferentes escolas do pensamento kantiano no Brasil, e há também diferentes escolas do pensamento hegeliano no Brasil, né? Eu acho que, no caso do Schopenhauer, se apresenta, no primeiro momento, essa diversidade de temas, sem que surja propriamente um cisma entre escolas, né, entre interpretações que são controversas, né? Eu acho que a gente ainda tem na comunidade schopenhaueriana brasileira uma certa paz, né? Eu ainda não vejo uma ruptura, pelo menos em relação a Schopenhauer, embora seja já bastante visível, por conta até mesmo da multiplicação das leituras do Schopenhauer, né, tendências diferentes dentro e fora da academia, né, e que se espraiam sobretudo no espectro político, que é também como a filosofia do Schopenhauer tem sido abordada no mundo e como o Schopenhauer é um filósofo inspirador para todo tipo de pensamento. Só gostaria de ressaltar que numa conversa aqui no Facebook com a Denise Botman, que é uma tradutora, talvez uma das únicas tradutoras e tradutores profissionais do Brasil realmente que vive disso e é extremamente solicitada, né?
ela tem um trabalho de pesquisa, inclusive, também a respeito do Schopenhauer, mas do ponto de vista dela, que é a verificação das edições, a história das edições, e ela mencionou na minha página no Facebook que, inclusive, ressaltando um trabalho anterior, que eu tenho conhecimento também, foi o primeiro filósofo a ser traduzido no Brasil. Olha só que coisa curiosa. Pensamentos e Fragmentos, Metafísica do Amor, que é o capítulo Metafísica, capítulo 44, né, dos complementos à Metafísica do Amor Sexual. Tradução do Manuel Coelho da Rocha, em 1887. Olha que bacana. Mas eu queria ressaltar também aqui a presença do Vilmar de Bona, né? E ele dizendo no chat, agradecendo a menção ao nome dele, eu trabalho na Voluntas, né? E dizendo que agora a Voluntas é com o Luan, né? O Luan Correia, que está aqui com a gente, e de fato, né? É o novo editor da revista, que está desempenhando já há algum tempo o papel brilhantemente, né? E o Vilmar também diz aqui que concorda sobre os volumes esvaziados dos anais da Ampof quanto ao nosso GT e que precisamos melhorar muito. Eu gostaria então, de passar, aproveitando isso, né, a palavra ao Luan. O Luan pode, então, fazer a sua primeira questão. Bom, então, boa noite a vocês. Eu gostaria de agradecer. Boa noite, Luan. Boa noite. Ao Eduardo, Flamarion, Jorge, Felipe, meus amigos aqui de pesquisa, né, mais do que só colegas, a gente já convive há bastante tempo, como bem falou, né, o Eduardo, o Felipe. Queria também cumprimentar o Vilmar, que está aqui no chat, a Selma, que apareceu aí também, colegas também de pesquisa há tantos anos aí, né, alguns mais recentemente, outros menos. Queria, já que foi mencionada a Voluntas, queria dizer que a Voluntas está com uma edição especial aí, pronta para sair, deve sair muito, muito em breve, sobre pandemia e filosofia. É uma maneira que a gente tem, né, de promover um debate aí no âmbito da filosofia. Essa edição já é muito bem sucedida, a gente recebeu mais de 90 submissões, está sendo ainda um trabalho um trabalho bastante intenso de avaliação pelos pares e edição dos textos, então fiquem atentos, porque em breve uma belíssima edição vai sair ao ar sobre o tema da pandemia. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para o Flamarion, que tem a ver com a pesquisa dele, né? Acho que é uma coisa que a gente costuma fazer aqui também é se ler, né? Ler os trabalhos e as pesquisas que a gente desenvolve. E o tema um dos temas que o Flamarion trabalha é a questão da filosofia política. Pergunta a ele, Flama, uma maneira de provocar aqui um rápido, né, debate. Eu não quero que você adiante nada para a gente, porque semana que vem o evento com certeza vai explorar muito desses temas, mas para quem está aí assistindo, fica a curiosidade, né? Schopenhauer não é exatamente um filósofo conhecido pela filosofia política. Pelo contrário, né? Talvez seja mais conhecido pelo seu pessimismo, né? Se já conhecido pelo pessimismo em relação ao indivíduo, quem sabe mais ainda pelo pessimismo em relação ao Estado. Ele tem aquela famosa concepção do Estado como focinheira, né? Como aquele mecanismo que tem única e exclusivamente a função de controlar o egoísmo dos indivíduos, fazer com que eles não se aniquilem, né, em um estado de natureza hobbesiana, da luta de todos contra todos. Aí eu pergunto lembro também, né, de um episódio interessante da biografia do Schopenhauer, quando ele está prestes a publicar a sua tese de doutorado, ele praticamente foge, né, de Berlim, onde ele fazia o doutorado, e vai a Rudolstadt, né, onde ele termina a tese, e em uma carta em que ele escreve ao reitor da universidade,
ele diz o seguinte, que as tropas de Napoleão haviam invadido Berlim para chegar à Rússia, e inclusive alguns professores já parece que haviam sido recrutados para as tropas para atuar na força, né, com os próprios punhos. E diz o Schopenhauer: eu não tenho vocação para defender qualquer país com os meus punhos, mas sim com a minha cabeça. O meu país não é a Alemanha, é a humanidade. Eu queria que o Flamarion comentasse isso, em que medida isso pode ou não levar a uma espécie de ceticismo ou quietismo pragmático aí. Obrigado. Obrigado, Luan, pela pergunta, muito interessante. E também vou aproveitar, né, a ocasião para te desejar sorte aí na condução da Voluntas. O Vilmar lembrou bem, né? Agora está na sua coordenação e realmente esse volume sobre a pandemia promete muito e com certeza vai trazer um material bem bacana para a nossa reflexão. E antes de tentar responder a sua questão, lembrando também do que o Eduardo falou sobre as traduções antigas, né, do Schopenhauer, eu acho que eu tenho essa edição, Eduardo, aqui, que você mencionou. Eu ia procurar ali, mas acho que eu não ia conseguir. Mas eu consegui pegar ali, assim, rapidamente. Eu tenho uma tradução aqui, que eu acho que poucos conhecem, do capítulo da necessidade metafísica, que foi publicada em Belo Horizonte em 1960 por um tradutor chamado Arthur Versiani Veloso. Esse volume aqui, né, não tem capa, né, é uma brochura sem capa. Não sei se em outra edição alguém conhece uma versão com capa, né, praticamente uma edição caseira, que tem a tradução da necessidade metafísica. Confesso que foi a primeira vez que eu li o capítulo 17 dos complementos. Se o Eduardo puder colocar em tela cheia aqui, para que vocês vejam e anotem essa referência, quem tiver interesse. Eu sei que também vale ressaltar que alguns dos pesquisadores do Schopenhauer, né, no Brasil, têm publicado lá na Voluntas, têm feito pesquisas sobre os estudos sobre Schopenhauer no Brasil. Tem um professor lá do Rio, né, o Fernando Sá, e teve um texto que o próprio Vilmar apresentou num colóquio Schopenhauer, e que acho que também está na Voluntas, em que ele retrata, faz um apanhado das pesquisas schopenhauerianas no Brasil. Eu tenho uma cópia de uma tradução apenas do quarto volume do quarto livro do Mundo com Vontade de Representação, uma tradução também bem antiga, só do quarto livro, né, que eu acho bem interessante, porque o quarto livro foi realmente mais chamou a atenção no primeiro momento, né? Aí depois, num outro contexto, quando saiu a coleção dos pensadores, só o livro 3 foi traduzido, né? Enfim. Mas tentando, então, pegar aí a questão do Luan, né, sobre o pensamento político, e em que medida a gente pode pensar o pensamento político de Schopenhauer e em que medida isso também contribui para o pensamento contemporâneo e a questão que nós vivemos hoje, na questão da pandemia, que nos coloca tantas questões do âmbito da ética e da filosofia política, né? Eu acho que há uma voga, digamos assim, isso não é só no Brasil, repensar os teóricos do estado de natureza, né, porque justamente há toda uma discussão sobre
a relação dos indivíduos com o Estado, sociedade e Estado, dentro dessa discussão sobre neoliberalismo, anarcocapitalismo, Estado mínimo, presença do Estado na economia, em outras esferas da vida, a discussão, por exemplo, Sloterdijk, que para muitos é visto como um filósofo conservador, liberal, dizendo hoje precisamos de mais Estado. Então, em que medida o Schopenhauer ajuda nisso? Né? Você tem uma discussão propriamente política dentro do liberalismo, que sempre há uma oscilação entre Hobbes e Locke. E essa oscilação está presente no Schopenhauer. Né? Você tem, por um lado, quase que um segmento total, assim, um alinhamento total com o hobbesianismo, na perspectiva da antropologia pessimista, da concepção do indivíduo humano como um indivíduo egoísta que entra em conflito com os outros, a guerra de todos contra todos, a concepção do homem como lobo do homem, etc. Você tem a noção de um Estado forte, mas não um Estado tão forte quanto o Estado hobbesiano, e sim uma proximidade maior com a visão de Estado de Locke, de um Estado que mantém alguma coisa que já existe no estado de natureza, e isso é fundamental, principalmente a questão da propriedade. A dedução que o Schopenhauer faz do direito de propriedade não passa pelo Estado. É uma versão do argumento liberal de que a propriedade vem pelo trabalho e que o Estado serve para garanti-lo, e não para criar a propriedade. Portanto, a propriedade não deve estar submetida ao Estado. O Estado, pelo contrário, tem o dever moral de preservar a propriedade e certos direitos fundamentais dos indivíduos. Então, de certo modo, a filosofia do Schopenhauer ela está dentro da discussão liberal, sobre o Estado, está dentro dessa perspectiva, que pode ser mais ou menos conservadora. Na sua época, o Locke era um progressista, o Hobbes um conservador, mas hoje em dia a gente olha com uma outra perspectiva todas essas posições políticas. E, no caso específico do Schopenhauer, os críticos, os pesquisadores têm apontado uma certa oscilação entre o velho Schopenhauer e o novo, ou entre o novo e o velho Schopenhauer. O novo Schopenhauer, ele é mais liberal, mais afinado até com as ideias da Revolução Francesa, na defesa dos direitos fundamentais do homem, do cidadão, de uma concepção de um Estado que garante esses direitos de forma mais ou menos limitada, porque há também a preocupação de que o Estado não seja forte o suficiente para suprimir os direitos dos indivíduos. Nesse sentido, Schopenhauer é justnaturalista. Mas aí, é claro, há diversas nuances, e para isso eu recomendo aí a consulta à tese do Felipe, que, salvo engano, em breve deve virar livro. Mas o que acontece é que, com os desdobramentos também políticos da Alemanha, da Prússia, no século XIX, da própria Europa, que viveu momentos de idas e vindas no sentido da Revolução, e tem principalmente dois grandes momentos, 1830 e depois 1848, duas ondas revolucionárias, desde das guerras napoleônicas, em que o Estado ele assumiu uma forma mais própria do antigo regime ou mais própria
do novo regime de uma monarquia constitucional, laica, né? E aí, parece que o Schopenhauer oscilou, né? E essa oscilação, ela se manifesta claramente a partir de 1848, quando você tem os levantes revolucionários, né? Na Alemanha, em toda a Europa, né? Na Alemanha especialmente, e isso bate à porta do Schopenhauer, que, assustado, chama a polícia de repressão e oferece sua janela e os óculos de teatro para os policiais reprimirem os manifestantes revolucionários, né? E aí são conhecidas as palavras nada simpáticas do Schopenhauer em relação a esses baderneiros, né? Bem, isso é um dado da biografia, mas que se manifesta na obra escrita de Schopenhauer, né, especialmente nos Parerga e Paralipômena, que são publicados em 1851, onde o Schopenhauer, de fato, no texto sobre ética e política, que é o capítulo 9 do segundo volume, dos Parerga, ele, embora mantenha algum esquema já posto desde 1818 sobre como se dá a política, como ele pensa a política, o contrato social, ele, em algum momento, ele parece utilizar um argumento mais próprio da Realpolitik, né, que é, olha, tudo bem, sabemos que o Estado o Estado não precisa, por exemplo, de uma sanção religiosa, não precisa o monarca, ele não se fundamenta pela tradição e pela religião, mas é bom que ele se apresente como um ungido de Deus, como alguém que tem um sangue nobre, que use a religião como um meio de garantir a sua soberania, né? Então, ele fala até de uma santa aliança do Estado e da Igreja, né, o que realmente é bem contrário ao espírito do que nós encontramos em 1818, e ao longo de quase toda a obra de Schopenhauer, que sempre criticou a aliança do Estado e da Igreja. Inclusive, nos próprios Parerga, no texto sobre a filosofia universitária, quando ele combate a intromissão da religião e do Estado no ensino universitário, né? Então, quase como se ele... Mas Flammarion, nesse caso, ele se aproxima de novo do Hobbes, né? Ele não chega a colocar um Estado absoluto que, por exemplo, poderia censurar os indivíduos, não. A questão da liberdade do pensamento, ele mantém, também não há uma obrigação da religião, mas ele entende, né, quase que maquiavelicamente, que a religião ela é útil para o governante, né, e para o monarca. E é nesse sentido que eu digo da proximidade com o Hobbes, né? Porque o Hobbes também, apesar de não ser propriamente que a gente poderia chamar de um homem religioso, ele também entende a religião do ponto de vista da sua utilidade. Exatamente, porque apesar de praticamente ser um filósofo, né, materialista e estaria quase, né, bastante próximo de um ateísmo, né, porque rejeita qualquer prova metafísica da existência de Deus, o Hobbes, ele admite a utilidade da religião, porque, na verdade, tudo aquilo que favorece a soberania absoluta do Estado é útil, né? Embora, assim, falar em utilidade, parece que eu estou colocando Hobbes como um filósofo pré-utilitarista, e não é bem a minha intenção. Mas, de qualquer forma, o Schopenhauer, ele realmente tem alguns argumentos, a gente poderia puxar outros, que conduzem água ao moinho conservador, digamos assim, embora ele tenha uma questão que é até interessante, que depois é recuperada pelo Nietzsche, que está no ponto que o Luan colocou. Ele não é um nacionalista, pelo contrário.
ele se coloca contra os alemães no sentido de manifestar um desapreço pelo nacionalismo. Acho que isso é muito importante. Não apenas... e aí, nesse sentido, uma rejeição a qualquer tipo de guerra, né, que fosse motivada por algum ímpeto nacionalista, né? É claro que isso também é bastante discutível, porque você tem, por exemplo, um autor como Fichte, né, que pelo próprio Schopenhauer criticado pelo seu nacionalismo, mas o nacionalismo do Fichte, ele tinha um sentido até progressista no começo do século XIX. E o Schopenhauer, nesse sentido, ele é mais liberal, né? No sentido de não liberal no sentido clássico, talvez, da palavra, que não... porque hoje em dia, quando se fala em liberal, quase que se coloca junto conservador, liberal conservador. E a história mostra que é bem o contrário disso, né, em muitos aspectos. Então, o nacionalismo é criticado, né, e o Nietzsche nota isso, né, como um dos méritos do Schopenhauer não ter sido nacionalista. E por conta disso, não ter, digamos assim, se aproximado de ideias conservadoras que fizeram, digamos assim, uma história terrível na sequência da história alemã. Né? Embora tenha toda a questão do preconceito em relação aos judeus, para não falar de antissemitismo, que também é um traço bastante incômodo que aparece na obra do Schopenhauer. Mas a perspectiva do Schopenhauer, eu acho que, em geral, é uma perspectiva universalista de direitos humanos, direitos pensados, é claro, dentro daquela que talvez seja a primeira geração de direitos, né, que vem na tradição liberal burguesa, né, então um pouco dentro da visão de mundo representada, né, desde Locke e os ingleses da Revolução Gloriosa, depois a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Eu vejo, né, um alinhamento do Schopenhauer em relação a esse ideário, né, universalista, né, então, nesse sentido, também próximo ao Kant, né, se não republicano como Kant, mas alguém que pensa, né, muito claramente a necessidade de preservar direitos individuais, é verdade, no sentido geral. Ainda estamos longe, é claro, da concepção mais contemporânea, mais atual de direitos pensados nos direitos sociais, depois os direitos sociais e econômicos, e também os direitos para as próximas gerações, embora seja até bastante próximo e fácil deduzir da filosofia de Schopenhauer certos deveres de preservação da natureza. Isso claramente qualquer tipo de ação individual política que represente um perigo para a vida natural do planeta, algo que a filosofia de Schopenhauer, em seus princípios fundamentais, rejeitaria. Pelo contrário, a preservação da natureza é um dever que é possível deduzir da filosofia de Schopenhauer, e também por isso que se é possível pensar, a partir de Schopenhauer, também direitos dos animais, e ele claramente se vinculava a isso, embora ele não, em algum momento, ele é até criticado pelo Peter Singer, né, no livro sobre a libertação animal, por não ter ido além e ter militado a favor ou contra, né, o consumo de carne animal, a favor do vegetarianismo. Mas isso se deve por razões particulares dos argumentos do Schopenhauer, mas no geral a sua visão indica, né, uma preocupação com a natureza que pode se desdobrar
em diversos âmbitos da filosofia prática. Né? Então, nesse ponto, também o Schopenhauer é bastante atual. Bem, eu acho que por hora é isso, né? Deixa eu pensar aqui um pouco melhor e ver se outras questões aparecem na sequência da nossa conversa. Edu, se eu puder só fazer duas menções bem rapidinhas, eu queria agradecer, Flamengo, pela resposta. É sempre Claro. uma tarefa muito ingrata, né? Resumir essas questões tão complexas que geram tensões aí no pensamento de Schopenhauer, e uma resposta assim, mas foi muito claro, e acho que quem está acompanhando com certeza se instigou aí, né? Eu queria só fazer duas menções rápidas em relação a esse tema. Primeiro é o artigo do próprio Flammarion, que está na Voluntas, para quem quiser acessar, está no volume 9, número 2, e o título é exatamente Pessimismo e Política, Conservadorismo e Crítica Social a partir de Schopenhauer. Acho que o título já expressa um pouco essa atenção que o Flama estava comentando aqui. E uma outra menção é o livro do Vilmar de Bonner, que está aqui na sala, que acaba de sair, uma espécie de contrapeso ao pessimismo de Schopenhauer, que se chama A Outra Face do Pessimismo. Esse livro foi publicado recentemente, né, e vocês podem, já tem disponíveis aí pela editora Loyola. Só essas menções que eu precisava fazer. Obrigado, Flamengo. Então, algumas questões, né, por exemplo, que a gente pode refletir também, eu acredito que sejam ligadas ao próprio uso da filosofia de Schopenhauer na atualidade, né? O uso no sentido espúrio da palavra, né, de utilizar o autor também como uma espécie de pretexto para se utilizar a argumentação para simplesmente com a finalidade de se contrapor a um oponente, né? Quando na verdade isso foge completamente ao espírito da obra do Schopenhauer, né? Eu sei que isso é bastante provocativo, Flammarion, mas assim, não precisamos ir diretamente aos personagens que fazem esse tipo de coisa, até porque a gente leva água ao moinho delas, né? Mas que você fizesse uma menção ao que você pensa desse uso, né? Absolutamente contraditório com a filosofia dele, né? Ele que tinha como divisa, né, dos Parerga justamente, né, a verdade, né, esse interesse pela verdade no sentido da autenticidade da palavra, da autenticidade da referência, né, que se busca com a finalidade filosófica, né. Como que você vê ele ser utilizado dessa forma na nossa contemporaneidade, né? Essas referências a ele, sustentando muitas vezes coisas absolutamente vis, né, no nosso mundo, especialmente da internet, onde nós estamos aqui justamente nesse momento. Vamos lá. Nomeadamente a questão da heurística, né? Sim. Quando você fala em usos, né, acho que eu também fiz uma menção a isso. A filosofia do Schopenhauer, assim como a filosofia de qualquer grande filósofo, autor, autora, pode ser usado como uma ferramenta para o bem e para o mal, né? Isso é inevitável, não tem como. A ferramenta em si, ela é quase que indiferente ao uso que dela se faz, né? E a questão é justamente essa. Mas é curioso como o próprio Schopenhauer, em algum momento, ele percebeu que a sua obra poderia ser objeto de um uso, digamos, espúrio ou indigno, né? Mais ou menos essas as palavras que ele utiliza. Eu penso num capítulo, né, dos Parerga,
do segundo volume do Parega, em que ele reflete sobre as artes do intelecto, de um modo geral, para usar o título de um livro do nosso amigo José Tomás Brum, Pensamentos acerca do intelecto em geral, né? Esse é o título de um capítulo, né, dos Parega, cheguei lá a traduzir pela editora Eda, e ele faz menção à erística dialética, que é o uso da argumentação para fins que não é a verdade, mas simplesmente para alcançar uma vitória dentro de uma disputa agonística. E isso pode ser feito e pode ser percebido, e é um capítulo da lógica, né, no sentido da lógica e da retórica, que é a discussão sobre os diversos usos e as regras da linguagem, do pensamento, do raciocínio em geral. E aí, o Schopenhauer, na obra dos Parega, nesse capítulo que foi publicado, né, que eu estou mencionando, ele diz o seguinte: em algum momento da minha vida eu escrevi um livro chamado Dialética Erística, que contém lá todas as regras de como, né, vencer um debate sem ter razão. E eu fiz isso de uma forma sistemática, analisando e formalizando todos os argumentos que são usados nesse tipo de disputa. Depois, eu olhei a obra como um todo e me causou um mal-estar, e eu disse, não, isso daqui pode cair nas mãos erradas e ser usado de uma forma que é melhor deixar guardado e não publicar. E ele não publicou. O que ele publicou lá nos Parega foram apenas alguns resumos de alguns argumentos, né, uma forma sumarizada, principalmente como uma advertência para quem estuda lógica e dialética saber quando argumentos falaciosos são usados. Aí é curioso ver como esse livro, né, que, claro, como o livro mesmo, ele chegou até nós na forma de um manuscrito póstumo, né, dentro do conjunto dos volumes da obra não publicada de Schopenhauer, está lá todo esse livro, né. Ele foi publicado, como tem sido publicadas todas as obras póstumas do Schopenhauer, e como são publicados os escritos póstumos de qualquer filósofo, esse livro ele veio ao público e foi publicado em diversas partes do mundo, especialmente a partir do trabalho, né, de um filósofo erudito italiano chamado Franco Volpi, né, que organizou as primeiras edições em alemão deste e de outros livros do Schopenhauer a partir dos seus escritos póstumos, né. E aí, essa obra chegou no Brasil, né, e num volume que circula bastante, e é realmente curioso ver como justamente os organizadores dessa publicação utilizam a ferramenta da erística, né, sumarizada por Schopenhauer, como uma arma, né, no debate público para causar aí toda essa confusão que vem, é claro, a partir de um contexto mais amplo de divulgação de notícias falsas, de relativização da verdade, da ciência, da razão, e para um tipo de irracionalismo que era um irracionalismo que o Schopenhauer combatia, né? Isso que é curioso, né? O filósofo Schopenhauer é muito vinculado a uma expressão assim vaga do tipo irracionalismo. De fato, há algum sentido em falar em irracionalismo de Schopenhauer na medida em que ele coloca a razão no lugar diferente do que a tradição racionalista colocou a razão como fundamento e a explicação de tudo. Schopenhauer rebaixa a razão para uma serva da vontade de viver, que é concebida como um impulso cego e irracional da vida, mas isso em nenhum momento foi
usado por Schopenhauer para defender uma filosofia irracionalista. Pelo contrário, em diversos momentos ele afirma: minha filosofia é e permanecerá um racionalismo, na medida em que ela se utiliza de conceitos e de argumentos racionais para expressar a verdade nos limites do que é permitido pela própria capacidade humana de conhecimento. Ainda que também, em outro momento, ele vai apontar para o místico, para aquilo que está para além das capacidades humanas de conhecimento, a filosofia de Schopenhauer ela permanece racionalista nesse sentido, de uma crença, digamos assim, um pressuposto de que há uma verdade, de que é possível conhecê-la, embora não seja possível conhecê-la plenamente, dados os limites inevitáveis do conhecimento humano. Então, por conta disso, por conta dessa argumentação, não existe em Schopenhauer um relativismo ou um irracionalismo que poderia justificar qualquer coisa por conta de um ceticismo que iguala todo e qualquer tipo de discurso sem nenhuma base empírica, nenhuma base científica, nenhuma base conceitual, racional, e que pudesse, por conta disso, resgatar visões que a ciência já abandonou há muito tempo e que são conquistas do saber humano que não podem ser relativizadas. O capítulo que você mencionou sobre sobre a necessidade metafísica da humanidade coloca essas coisas nos seus devidos lugares também, né? Essa maneira como ele enxergava, né, o problema do conhecimento, né, nesse contexto. Felipe, você gostaria de fazer uma última questão? Bem, se eu puder, uma questão bem mais ampla e geral, que a gente está acostumado, quando lê as biografias de alguns comentadores, com uma certa ideia, né, que eles emitem de que o Schopenhauer se torna tão mais popular quanto mais extremo e difícil é o tempo em que uma sociedade está inserida, né? Acho que no Safransky, no Weismann, tem essa ideia enunciada. E, bem, acho que a gente está no meio de uma pandemia, de uma crise política, de uma crise econômica, e talvez o Schopenhauer possa brigar agora, né? Assim, até triste falar assim, mas a gente tem uma situação muito extrema, né? Então, e eu vejo que a pesquisa Schopenhauer, e vou puxar a sardinha aqui para o Brasil também, ela contribuiu muito com as possibilidades de explorar as atualidades de Schopenhauer, né? Seja via pessimismo, seja via a esquerda schopenhaueriana, como Rutger Hauss nomeia, por conta do peso na filosofia social. Eu queria saber de ti se você tem assim, alguma intuição de para onde essa exploração pode se desdobrar nas atualidades, ou por quais caminhos, por onde você está investigando na tua pesquisa, tais desdobramentos que você trabalha com filosofia política de Schopenhauer, filosofia do Estado, que são temas que ficam, a gente sabe bem, um tanto de lado em relação aos comentadores. A bibliografia é um tanto escassa, tem sido produzida mais nos últimos tempos, né? Então, queria escutar um pouquinho de ti, se você pudesse pensar em voz alta com a gente aqui, eu ficaria contente de escutar um pouco sobre isso. Bem, eu acho que esse contexto que está colocado, né, ele indica, né, ao mesmo tempo, eu sempre coloco os dois lados da moeda, mas, por um lado, nós temos a pertinência do pensamento de Schopenhauer na atualidade, e
tudo aquilo que seu pensamento pode nos trazer, no sentido de entender a questão das necessidades humanas, no sentido mais amplo, mais fundamental, que é no sentido da miséria humana, né? Eu pensei na palavra alemã Not, né, que é tanto necessidade quanto miséria, e de como esse momento nos traz, coloca muito claramente isso, né, explicita isso, tanto a nossa dependência física, a nossa fragilidade, né, e tem a questão da fragilidade é um tema que tem sido recorrente no debate contemporâneo da ética e da política. Se fala muito da fragilidade humana a partir do pensamento grego, né? Tem um livro da Marta Nussbaum sobre isso, a partir de Aristóteles, mas isso também é muito claro no pensamento de Schopenhauer, nesse sentido, né? Se pode falar numa filosofia trágica em Schopenhauer, né? Usando aí também a expressão que dá título ao livro tem um comentário clássico do Alex Simonenko. Isso, estava tentando lembrar, eu ia falar um autor russo para ver se lembrava o nome. E o Schopenhauer é uma filosofia da tragédia. E acho que nesse sentido, né, é uma atualidade da filosofia de Schopenhauer, é a própria atualidade da filosofia da tragédia, né? A expressão filosofia da tragédia, embora ela também tenha a ver com Nietzsche, a partir também de uma recuperação dos gregos, ela está presente na reflexão russa do começo do século, com Chestov, a filosofia existencialista, pensadores contemporâneos, como Emile Cioran. Então, você tem uma atualidade disso e também uma outra perspectiva do Schopenhauer que eu acho bastante cruel, que é como quando ele pensa a miséria espiritual humana, né? Porque se por um lado o ser humano é capaz de produzir a obra de arte, porque é justamente o momento em que a vontade alcança a maior consciência de si e se transforma num espelho claro do mundo, no qual a vontade se reconhece a si mesma e pode, a partir disso, inclusive, se redimir. Por outro lado, por conta de uma certa perversidade do espírito humano, também é possível observar na humanidade os traços daquilo que pior pode haver no mundo, né? A manifestação do mal propriamente humano, né? Nesse sentido, eu recomendo, né, a leitura do artigo do Vilmar de Bona, que foi publicado recentemente, sobre a noção de sorriso maligno, né? O Vilmar, se ainda estiver nos acompanhando, coloque nos comentários a referência completa. Eu não lembro se saiu exatamente agora. Foi no Le Monde, não foi? Oi? Le Monde, não foi? Le Monde Diplomatique. No Le Monde Diplomatique, não foi? Isso, exatamente. Le Monde Diplomatique. Saiu lá o artigo do Vilmar sobre a noção schopenhaueriana, né, de Schadenfreude, que é justamente a risada maligna, né, que é própria da disposição de espírito de alguém que faz o mal pelo mal. Né? Também a alegria maligna, né? Alegria maligna, exatamente. E aí, assim, eu acho que o mais chocante é ver isso, né? Porque o mal em si a gente já conhecia e a gente já tem manifestações do mal suficientes na história. Mas eu acho que nunca na história deste país nós tivemos tantas manifestações da maldade humana de uma forma tão presente e que se tornaram não apenas jubilosa, né? Uma forma jubilosa de maldade, né? Uma forma altiva justamente porque
são expressões que têm sido referendadas, né, oficialmente, né? Têm sido, inclusive, patrocinadas por certas organizações financeiras. O Vilmar confirma que o artigo está no Le Monde. Le Monde, exatamente. E podia colocar o link aí, o título completo, já que eu não lembrei. Mas, enfim, acho que é um exemplo também de uso, né, de como uma categoria, né, que o Schopenhauer tão bem escreveu, né, mais do que um retrato psicológico, é uma possibilidade da existência que nós estamos vendo, né, a gente vê, né, pessoas que invadem os hospitais em busca de comprovações de seus delírios políticos, ou pessoas que não respeitam a dor e o mal-estar das outras pessoas que estão sofrendo com perdas, com sofrimento. Eu acho que nós temos aí a manifestação, além de toda a indiferença também, que é maligna, né, e expressões de completa falta de empatia, né, e vão além daquilo que geralmente se vê como ganância, busca do poder ou simplesmente egoísmo. Vai muito além. O riso do inferno, acho que essa expressão também é muito boa, que dá título ao artigo do Vilmar. Ótimo. Então, eu acho que eu iria por aí. Acho que essa é uma boa... Como, né, a filosofia... A gente precisa, talvez, como diz o Horkheimer, junto com Adorno, na Dialética do Esclarecimento, às vezes os autores burgueses, os autores obscuros da burguesia, nos esclarecem muito mais sobre a desrazão do mundo do que os filósofos iluministas, né? Então, a gente precisa realmente descer ao inferno e observar quais são as possibilidades para né, estar atentos e combatê-las, né? E porque é eticamente imperioso que a gente se contraponha a isso, não apenas no discurso, mas também na ação, embora o Schopenhauer não nos dê tantas perspectivas para uma prática de resistência em relação a essas manifestações infernais. Nós temos, né, motivados pela compaixão, o fundamento daquilo que nos move moralmente, né, que é na busca da construção de uma solidariedade que nos une, que é a solidariedade em relação ao sofrimento. Então, nesse sentido é que é possível, né, usando o espírito da filosofia do Schopenhauer, se contrapor àquilo que nós estamos observando aí na vida, no mundo, nesse momento, especialmente no nosso país. O bom de fazer pergunta para quem é muito bom é que a gente fala qualquer besteira e o desenvolvimento levanta a bola, ele corta, né? Com certeza. Não fazer nada. Escute, meus caros Jorge e Luan, vocês gostariam de fazer uma última questão para o nosso querido Flammarion? Eu só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com todo mundo e de poder ouvir vocês, o Flammarion. É isso, tenho certeza que esse evento promete, né? Já a começar pela discussão aqui, pelo que foi apresentado aqui, tenho certeza que vai ser um excelente evento. Então, obrigado, Flama, obrigado aos colegas aí pela participação. Eu também queria, Eduardo, agradecer ao convite, né, a iniciativa, super importante. Eu acho que a filosofia tem sim muito a dizer nesses momentos. Nem sempre ela é aquela coruja de Minerva hegeliana, né, embora a gente sempre acabe chegando um pouquinho depois, mas eu acho que é uma iniciativa muito importante para a gente compreender esse momento e gostaria de convidar o pessoal a participar do evento na semana que vem. Né?
Obrigado, viu? Me conta uma coisa, como é que está o grupo de estudos na Federal? Existe alguma forma de participação virtual? Como é que está? Sim, eu aqui na Federal do Paraná, na Universidade Federal do Paraná, conduzo um grupo de estudos sobre a filosofia do Schopenhauer. A gente conduziu os encontros de forma virtual, num novo modelo aí adaptado à pandemia. Foram 8 encontros. A gente conversou sobre a tradução da quadrúplice raiz que acabou de sair, como o Flammarion comentou, é uma tradução bilíngue, muito rica e interessante para discutir alguns pontos da filosofia do Schopenhauer. E agora, na segunda parte, a gente pretende, então, dar continuidade a esses encontros. As inscrições podem ser feitas pelo meu e-mail, e eu vou colocar o e-mail aqui no chat depois, quem tiver interesse, e pelo e-mail eu passo mais informações. Que ótimo. Então gostaríamos de reforçar, né, o caráter combativo, né, da nossa forma de fazer filosofia, que nós não utilizamos a internet apenas com mero caráter ilustrativo, né, mas sim com a perspectiva de ocupar esse espaço com um diálogo que faça sentido do ponto de vista da filosofia, que seja reflexivo e que traga, né, algum horizonte para a discussão dos assuntos importantes da nossa contemporaneidade. Eu especificamente considero de especial importância, né, que os filósofos voltem a ter uma voz ativa na sociedade, como já tivemos no passado, acredito eu, com maior ênfase, né? Acredito que a sociedade deve se beneficiar desse diálogo e dessa presença, e é por isso que eu tenho buscado esse espaço e procurado também convidar vocês todos a participar, né, dessa situação, ainda mais que como a gente ficou sem o colóquio, eu considerei de total importância, né, que a gente tivesse alguma coisa, ao menos, que pudesse ser significativa no decorrer desse ano, de 2020, né, um ano muito kafkiano, né, onde eu me sinto muito tentado a sair da toca, né, da nossa toca de marmota, né, a qual nós somos todos confinados, né, mas eu acho que essa é uma forma de sair da toca que não é, vamos dizer assim, perigosa a princípio, né, do ponto de vista da pandemia, e que permite que a gente justamente retome esse contato que é tão frutífero, apesar daquilo que a gente falou antes, né, que não substitui de modo algum a presença, mas, por outro lado, permite que nós nos comuniquemos, né, não só entre nós aqui, mas com a consciência de que estamos também sendo assistidos e que isso vai poder ser reproduzido mais tarde, assim, de acordo com o desejo, né, de cada uma das pessoas que acessa o nosso canal no YouTube. Então, convido a todos, né, nesse final de mês, na última semana, né, a tomar parte, então, do nosso evento. As inscrições estão abertas. Eu vou colocar aqui o cartaz, tentar colocar, vamos ver se dá certo. Ah, deu certo. Desculpa cobrir vocês assim por um instante, mas então, dia 24, 25 e 26 de junho, Schopenhauer e o Mundo Contemporâneo. As inscrições estão abertas, né? O evento aqui da PUC Paraná, e aberto tanto para comunicações quanto para participações de um modo geral. As participações, então, vão ser pelo nosso canal do YouTube, onde muitos de vocês estão nos assistindo, e nós aguardamos vocês. Agradeço, Flammarion, você foi
muito, assim, prontamente aceitou o nosso convite, foi muito bacana da sua parte, tá? E, assim, como eu imaginava, a sua entrevista foi muito rica, muito produtiva, muito interessante. Só tenho a agradecer a você, ao Jorge, ao Luan e ao Felipe. A situação do Felipe de entrar, né, foi curiosa, porque a gente acabou conversando muito em cima da hora, e ele não estava anunciado no cartaz, né, a gente não estava falando, mas acabou dando certo e acabou sendo também uma contribuição extremamente importante. Então, muito obrigado, Fã. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Eduardo, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Agradeço ao Jorge, ao Luan, ao Felipe, né, pela conversa, né. Espero que a gente possa ter outras ocasiões, especialmente em lugares também não apenas públicos, ou uma ocasião também de vê-los, né? E, bem, também gostaria de aproveitar, eu vi aqui que a Maria Lúcia entrou, né, mandar um beijo, um abraço para ela, e também a Carol e o Leandro, e todos que acompanharam essa discussão ao vivo e estão vendo, né, o vídeo gravado. Queria dizer para o Felipe, também, que comentou no final da última abordagem dele, né, acho que a filosofia de Schopenhauer realmente é tão rica que a gente pega qualquer assunto e esse assunto vai, porque, de fato, a gente encontra ali muito material para pensar o nosso presente. Bem, é isso. Mas eu estava elogiando você, Flama, a sua capacidade, não só o Schopenhauer. O Schopenhauer, acho que, enfim, move todo mundo. Com certeza. Eu queria agradecer a presença da... Tem algumas balas para doar. Queria agradecer a presença da professora Maria Lúcia. Ela fez um comentário aqui que nós estamos vivendo um momento em que a compaixão é muito necessária e ainda muito ausente, né? E deu os parabéns ao Flammarion pela apresentação perfeita. E eu faço minhas as palavras da professora Maria Lúcia, e a gente sabe que em outro momento, hoje de manhã, o professor Giacoia, num evento da PUC, falou algo muito semelhante, né? Então, eu acredito que, de fato, talvez um caminho, né? Um caminho contemporâneo seja resgatar essa reflexão sobre a compaixão, sobre a fraternidade, sobre a possibilidade de algo nesse sentido. Então, agradeço muito a presença de vocês. Foi um momento muito rico para mim, bastante bonito, né? Vamos encerrar, então, a nossa transmissão e desejando, então, que todos, as pessoas que nos assistindo, possam também se interessar por assistir o nosso evento, né? Vai ser nessa mesma plataforma, até uma maneira de já situar as pessoas, né, de como que o evento vai acontecer, e espero que a gente consiga transmitir dessa mesma maneira, né, sem problemas de sinal, que tudo ocorra bem como ocorreu aqui. Muito obrigado, boa noite a todos, a todas, e até lá. Dia 24 estaremos todos reunidos. Muito obrigado e muito boa noite. Tchau, tchau.